Alguma vez já passou pela cabeça como as grandes empresas de tecnologia conseguem manter tudo na nuvem organizado e seguro? Parece uma tarefa gigantesca, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na estrutura do Google Cloud para entender direitinho como transformar o que poderia ser um caos em algo totalmente controlado. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? A nuvem dá um poder imenso, mas sem um bom plano, sem uma estrutura sólida, aquilo que era para ser um castelo digital acaba virando uma verdadeira bagunça. E é exatamente este o nosso foco aqui: entregar um mapa para manter tudo nos eixos, organizado e seguro, desde o primeiro dia. Certo? Então vamos direto ao que interessa. A melhor forma de visualizar a organização do Google Cloud é imaginar um arquivo digital gigante, sabe? Nele, cada coisinha tem seu lugar específico, desde um único documento até o prédio inteiro da empresa. E essa estrutura é toda construída em 4 níveis, de baixo para cima. Tudo começa lá na base com os recursos. Pense neles como as ferramentas do dia a dia. Uma máquina virtual, um banco de dados. Esses recursos, por sua vez, vivem dentro de projetos. Vários projetos podem ser agrupados em pastas, que funcionam como se fossem os departamentos da empresa. E lá no topo de tudo, a gente tem o nó da organização, que representa a empresa como um todo. Agora, atenção aqui, porque os projetos são o coração de tudo. É a peça central do quebra-cabeça. A regra é bem clara: cada recurso, sem nenhuma exceção, precisa pertencer a um e apenas um projeto. É ali que os serviços são ativados, as APIs são gerenciadas e, claro, onde o faturamento é controlado. E cada projeto tem uma espécie de documento de identidade com 3 informações. O ID do projeto é como se fosse o CPF, único no mundo inteiro, e uma vez criado já era, não pode mais ser alterado. Depois vem o nome do projeto, que é um apelido mais amigável e que pode ser mudado. E por fim tem o número do projeto, que também é único e imutável, mas é gerado pelo próprio Google, mais para controle interno. E aqui a gente chega na regra de ouro de toda essa estrutura: a herança. Pense numa cascata. As políticas de acesso, as permissões, elas simplesmente fluem de cima para baixo. Ou seja, se uma permissão é definida numa pasta, todos os projetos dentro dela recebem essa permissão automaticamente. Isso simplifica a gestão de um jeito incrível e ainda por cima reforça a segurança. Ok, ter a casa arrumada é ótimo, mas como a gente garante que só as pessoas certas entram nos lugares certos? É aí que entra o IAM, que significa Gerenciamento de Identidade e Acesso. Pense nele como segurança da nossa sede digital. Uma política de IA, no fundo, responde a 3 perguntas bem simples. Quem está pedindo acesso? Pode ser uma pessoa, um grupo, até uma aplicação. O que essa identidade pode fazer? Isso é definido por um papel, que é um pacotinho de permissões. E, por fim, em qual recurso essa identidade pode fazer isso? Vamos olhar um exemplo prático para ficar bem claro. Aqui na tabela, a usuária Alice tem um papel de visualizador no projeto Campanha Marketing. Na prática, isso quer dizer que ela pode ver tudo, mas não pode modificar nada. Já o grupo de desenvolvedores tem o papel de editor no projeto de produção, o que dá a eles permissão para alterar os recursos. Simples e muito, muito poderoso. Mas é claro que nem todo acesso é igual. O IAM nos dá diferentes tipos de chaves ou papéis para controlar o acesso com a precisão necessária. É como ter desde uma chave mestra até uma chavinha que abre uma única gaveta. Existem 3 categorias principais de papéis. Os papéis básicos são bem amplos, como o proprietário ou editor de um projeto inteiro. Já os papéis pré-definidos são mais específicos para cada serviço do Google Cloud. E para quem quer o controle máximo, existem os papéis personalizados, onde é possível criar um conjunto de permissões totalmente sob medida. E essa escolha é crucial. Usar papéis básicos é como dar uma chave mestra. É fácil, mas bem perigoso se ela cair em mãos erradas. Por isso, a regra de ouro para ambientes de produção é: evite. É sempre melhor optar pelos papéis predefinidos ou personalizados, porque eles garantem um acesso muito mais granular e, consequentemente, mais seguro. Isso nos leva ao importantíssimo princípio do menor privilégio. A ideia é simples: dar a cada identidade apenas as permissões estritamente necessárias para fazer o seu trabalho e nada mais. Por exemplo, dá para criar um papel personalizado de operador que pode ligar e desligar máquinas, mas não pode deletá-las. Isso minimiza o risco de alterações acidentais ou maliciosas de uma forma drástica. E quando quem precisa de acesso não é uma pessoa, mas sim uma aplicação, usar a conta de alguém seria inseguro e impraticável. É para isso que existem as contas de serviço. Elas são como uma identidade digital para robôs e processos automatizados. Assim, uma máquina virtual, por exemplo, pode acessar um banco de dados de forma segura sem precisar de credenciais humanas.
Certo, já temos a planta baixa e o sistema de segurança. Agora, como a gente de fato trabalha nesse ambiente? Vamos dar uma olhada no painel de controle e nas diferentes formas de interagir com a nuvem no dia a dia. Bom, até agora a gente viu os pilares da organização e do acesso. Agora, vamos explorar as 4 principais portas de entrada para gerenciar tudo isso no Google Cloud. Vamos ver cada uma delas. A primeira e mais conhecida é o console do Google Cloud. É aquela interface visual na web. Pense nela como o painel principal de um carro. Com alguns cliques, é possível gerenciar tudo, desde criar novos recursos até monitorar a saúde de todo o sistema. Agora, para quem prefere a velocidade e o poder da automação, existe o Cloud SDK. É um verdadeiro arsenal de ferramentas de linha de comando para controlar a nuvem usando scripts. E o Cloud Shell deixa tudo ainda mais fácil, oferecendo um terminal completo direto no navegador, já pronto para usar. Para quem desenvolve, o controle vai ainda mais fundo. As APIs são a linguagem que permite que o nosso próprio código converse diretamente com os serviços do Google Cloud. Isso abre um universo de possibilidades para construir softwares que se integram de forma nativa e poderosa com a infraestrutura da nuvem. E por último, para gerenciar de qualquer lugar, tem o aplicativo móvel do Google Cloud. Com ele, dá para monitorar o uso, receber alertas e até realizar algumas ações básicas, como reiniciar uma máquina virtual, tudo na palma da mão, pelo celular. E assim, a gente foi do caos potencial ao controle total. Vimos como construir uma hierarquia sólida, como proteger o acesso com precisão e como interagir com todo o ambiente. A fundação está pronta. A pergunta que fica agora é, com essa planta em mãos, o que pode ser construído nessa sede digital?